Horóscopo para o dia 5 de janeiro de 2021. Áries ou Carneiro. Estará a fim de cultivar sua paz, e ela poderá ser bastante aproveitada para agir em suas conquistas. Isso porque é possível que algumas oportunidades apareçam em sua frente, e apenas conseguirá percebê-las devido ao estado de calmaria interna. Caso contrário, se perderiam no meio dos demais estímulos, e assim passaria batido. Não é que serão oportunidades aproveitáveis apenas nestes momentos, não sendo possível realizá-las depois, mas que o momento em que vão se apresentar é o mais oportuno, em que poderá executar determinadas ações com o mínimo de esforço possível. Em outras palavras, é como aproveitar o vento a favor ao seu destino para andar de bicicleta, onde ele pode te impulsionar. Além do mais, saber aproveitar tais oportunidades quando surgirem vão permitir que consiga realizar o repouso necessário para chegar com mais gás para as etapas seguintes. Touro. Se você se permitir, pode ser que descubra sua verdadeira força diante de algumas situações. Isso porque adotará uma postura mais questionadora, já sentindo que há algo a mais do que as aparências mostram. Como se diz, conhecimento é poder, e o fato de sair de sua zona de conforto para ir atrás das informações que julga necessário poderá te contribuir bastante. No entanto, precisa se lembrar que de nada adianta possuir o conhecimento sem usá-lo. Você precisará colocar o que aprendeu para se livrar dos problemas em prática, não apenas aprender e querer que seu conhecimento faça tudo sozinho pelo simples fato de colocá-lo em seu cérebro, pois isso é a mesma coisa que pagar uma academia, ginásio em Portugal, com o desejo de emagrecer ou ficar forte, mas não frequentar para fazer os exercícios. Se dispondo a ter a verdadeira vontade de se libertar, tomando as atitudes necessárias, verá que poderá ter passado tempo demais em algo que não era tão amedrontador assim, e que boa parte dos problemas que tentam te dominar, na verdade, é porque você é mais forte que eles, bastando ter vontade para superar. Gêmeos. Há possibilidades de que venha a receber algumas notícias ou sentir que algo aguardado está prestes a chegar em suas mãos. Apenas precisará tomar o cuidado para não se perder em pensamentos, pois é excelente saber o que fará assim que esses desejos se realizarem, mas é necessário manter o foco, sem querer formular 1 milhão de coisas e assim acabar por fazer absolutamente nada. Certamente você tinha uma ideia inicial do que poderia fazer. Tudo bem que pode ter refletido bem durante o processo, verificando ser necessárias algumas adaptações, mas de qualquer forma, já tinha algo preconcebido. Então, talvez valha a pena colocar isso em prática, deixando as outras ideias de lado. Não que se deva abandonar, mas que provavelmente a ideia inicial era a prioridade, e haverá tempo suficiente para elas depois. Câncer ou Caranguejo. Sua terça-feira exigirá força e desapego em relação à opinião alheia. Isso porque há grandes chances de que venha a se deparar com várias situações em que terá de realizar certos tipos de julgamentos, onde terá de escolher entre o correto e o que agrada à maioria. Por mais que receber as graças do povo seja muito agradável, a melhor coisa que poderá fazer para si é evitar ao máximo jogar para a galera, cujo resultado é apenas receber os aplausos de aprovação das pessoas que se beneficiavam com a situação, embora com interesses questionáveis, em vez de escolher o que acreditava ser correto.
É claro que isso poderá ficar por martelar em sua cabeça por não ter feito o que achava melhor, além de gerar algum tipo de remorso. Entre a maioria e o correto, escolha o correto. Leão. Sonhar é bom, e sempre impulsiona o ser humano a agir. Ou deveria. No entanto, é possível que você tenha necessidades mais urgentes, e que talvez você deveria dar mais atenção ao que está mais próximo. Não é que precisa parar de sonhar acordado, mas se você não olhar para suas necessidades atuais e não se mover para saná-las, deixará de construir uma base sólida para que seus sonhos possam iniciar, crescer e se manter de pé de modo que não precise se preocupar com o futuro. Tudo precisa de um fundamento firme, e ele somente pode ser construído no presente. Se não acredita nisso, procure no Google, se você não conhecer, sobre os prédios tortos da Orla de Santos, em que foram construídos até de maneira reta, mas pelo solo ser arenoso, alguns ficaram tortos, e outros tiveram até que utilizar algumas tecnologias para evitar ficar mais inclinados, provocando sérios riscos imagináveis. Virgem. Talvez dê de cara com alguma situação em que não tenha a confiança necessária para realizar as atividades necessárias, seja por nunca ter feito ou com medo do julgamento dos outros, devido à forma que sabe fazer. O problema do medo é que ele é paralisante, e assim torna mais difícil de fazer o que precisa ser feito. Não estou dizendo que o medo é ruim, pois ele tem função muito importante para a preservação de nossa vida. Caso contrário, poderíamos simplesmente cometer loucuras frente a situações que realmente são perigosas. No entanto, às vezes criamos medos sem qualquer fundamento, e nos privamos de diversas coisas. Portanto, ao sentir, procure se acalmar, de preferência fazendo respirações profundas e lentas, e se pergunte se realmente há motivos para temer. Se for por causa dos outros, se perguntar qual a importância disso. Se lembre que o que diferencia o louco de um gênio é que o segundo obteve sucesso no que fez, caso contrário, seria considerado como o primeiro. Você conseguindo se acalmar e verificando que não há motivos realmente sérios para temer, ainda poderá encontrar saídas que tornem o que você precisa fazer mais facilmente, e que apenas não conseguia perceber porque sua mente estava a mil. Libra ou Balança. Será um dia para trabalhar sua sombra. Isso porque poderá se incomodar com pessoas que expressem sua alegria devido a qualquer situação que tenha ocorrido com elas, mesmo que seja presenciar alguém conquistando alguma coisa agradável. Nossa postura, normalmente, é reclamar sobre não termos a mesma sorte que os outros, ou que a alegria é algo que está destinado apenas aos outros, mas que fomos privados dela. No entanto, tais pessoas são nada menos que projeções de seu subconsciente alertando que deverá adotar tal postura, de modo que possa atrair coisas boas para si, além de melhorar em questão de saúde. Porém, não se tratará apenas de compreender que isso está a seu alcance, mas que precisa ser proativo em sentir essa alegria, pois não chegará fatores externos que te provocará a conexão com tal sentimento. Muito pelo contrário, as coisas boas vão acontecer com você quando decidir se sentir alegre. Para facilitar isso, poderá exercitar sua gratidão, de coração, pelas coisas que lhe agradam. Após alguns minutos, você se sentirá tão bem que parecerá que nem é mais o mesmo dia. Escorpião. Você precisará ter uma atenção redobrada em sua terça-feira sobre no que depositará sua atenção e energia.
Isso porque é possível que venha a entrar em situações de alto risco apenas pela emoção. No entanto, será aquela história de ser completamente desnecessário correr até a beirada do abismo apenas porque parece seguro, mas sem levar em consideração que um simples tropeço, ou mesmo um escorregão no solo ou ainda rachaduras na beirada poderão fazer com que caia dele. Digo isso porque há sérias possibilidades de se machucar em tais situações, e assim acabar por se isolar, mas não com a postura de ter cumprido seu papel, de modo satisfatório, e sim pela dor adquirida. Ninguém merece passar por situações assim. Portanto, tome cuidado. Sagitário. Por mais que seja gostoso às vezes utilizar seu tempo com coisas que você sabe que não te agregam, procure ter mais tempo disponível para estar consigo mesmo, sem a necessidade de ter de se relacionar com algo. Isso porque haverá a possibilidade de que algumas informações importantes passem por você, mas o fato de se manter ocupado colocando foco em coisas que poderiam ser adiadas, e se não ainda a necessidade de feitura questionável, deixe o que é importante passar. Elas poderão chegar mesmo através da intuição, não necessitando ser uma mensagem física. Mesmo estas poderão te deixar em dúvida sobre o como proceder, devendo escolher o que sentir ser o melhor. Capricórnio. Será um dia em que aquela frase "se sua estrela não brilha, nem tente apagar a minha", fará todo o sentido. Isso porque é possível que venha a se remoer em relação ao sucesso de algumas pessoas, principalmente se forem rivais. Embora a reação natural seja reclamar para Deus, universo ou o nome pelo qual você conhece a consciência suprema, ou na pior das hipóteses, aprontar alguma para que o outro se entristeça, se lembre que tudo o que vibra volta para você, pois você só pode oferecer o que tem e atrair o que você é. Pelo contrário, procure se elevar, embora possa considerar difícil. Se acredita ter havido alguma coisa errada para o sucesso alheio, fique tranquilo, pois o que o outro vibra será atraído pelo mesmo, cedo ou tarde, e remoer o acontecimento apenas fará com que atraia mais coisas ruins para você. Conseguindo mudar o foco, você poderá, inclusive, deixar de desperdiçar sua energia com o sentimento de inveja e direcioná-lo para alcançar seus sonhos. A energia é neutra, bastando apenas que você saiba direcioná-la para os objetivos que você realmente quer. Aquário. Estará mais a fim de satisfazer suas necessidades, mas precisará ter um pouco de bom senso para identificar a essência que procura, e não a forma. Isso porque alguns acreditam que torrar a paciência de outra pessoa é o que trará alegria, quando, na verdade, apenas fará com que perca sua paz, mesmo que de maneira inconsciente. Nós somente conseguimos dar o que temos, e se você quer oferecer a falta de paz aos outros, é porque você não tem paz, e isso fará apenas com que atraia situações com que não tenha paz. Pelo contrário, procure por atividades que realmente te deixe alegre só de pensar nela, e que não venha a prejudicar qualquer outra pessoa. Certamente você tem ao menos uma em que isso é possível, e poderá fazê-la. Somente desta forma conseguirá se satisfazer. Aliás, perceber que o foco deve ser dado à essência até fará com que procure listar por mais coisas que realmente te satisfaça, de modo que possa se ocupar mais com elas nos momentos livres. Peixes. Você adotará uma postura mais prática que o normal, pois acredita que chegou a hora de agir em determinadas situações em que esperava alguma condição ser satisfeita.
Porém, é recomendado que preste atenção em seus sentimentos na hora de se colocar em tais atividades, pois elas serão um termômetro sobre como você está, e consequentemente, como se desenrolará. Agir com insegurança poderá fazer com que, se o outro quiser impor a própria vontade, se aproveite disso para vir a te dominar. Mas isso poderá ser utilizado a seu favor, pois quem quer dominar costuma ser o fraco da relação, pois ambos estão vibrando insegurança, com a diferença que você acredita ser menos que ele, e isso não significa que deve tentar dominar o outro, e sim que faça de tudo para acessar sua própria confiança interior. Não se esqueça que o dominador é o primeiro e pode ser o único dominado de uma situação. Se vier a sentir raiva, seja por vontade própria ou por provocação externa, há chances do processo se repetir para que sinta raiva novamente, devendo se esforçar para vibrar amor, independente da situação. Em suma, se vibrar em frequências baixas, tenderá por repetir a situação para que sinta mais do mesmo. Portanto, tenha consciência de seus sentimentos e procure sublimá-los antes de tomar qualquer ação, de modo que tudo ocorra em seu favor, mesmo que num primeiro momento pareça o contrário. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.